Pessoal, vamos falar de assuntos nacionais. Daqui a pouco vamos trazer atualizações. Aliás, já adianto para vocês que subiu o número de vítimas identificadas do acidente envolvendo o voo da Voepaz de Cascavel para São Paulo, né? 45 corpos foram identificados, 45 já subiu para 45 o número de corpos identificados. Vou aqui trazer a nota que saiu há pouco do governo do estado de São Paulo. O IML segue trabalhando exclusivamente para identificar os corpos desse acidente aéreo. Até agora, 45 foram identificados, 27 liberados para os familiares, que são os primeiros a serem comunicados, tá? De que o corpo foi identificado e, é claro, sobre os demais procedimentos para a sequência, para o translado desses corpos. As equipes seguem atuando, informa aqui o governo, mais de 40 médicos, equipes de odontologia, antropologia, radiologia, para identificação, em parceria, portanto, com o Instituto de Identificação, que está ajudando nesse sentido. Também destaca a importância dos peritos, né, do Instituto de Criminalística, IML, apoio dos bombeiros, protocolos internacionais que estão sendo adotados. Para explicar como está sendo realizado esse processo, representantes do Instituto de Criminalística e também de São Paulo se reuniram com familiares das vítimas hoje à tarde, no início da tarde, num hotel onde eles estão hospedados. A Polícia Civil de São Paulo, com a delegacia de Vinhedo, instaurou o inquérito que está apurando os casos. Portanto, 45 é o número de vítimas identificadas, 27 já foram liberadas para os seus familiares. Fazer o seguinte, como é que é? Temos o Fábio Donegar conosco, ao vivo de Cascavel. Ele vai trazer informações sobre essa despedida das famílias, das vítimas daqueles que já foram identificados e estão sendo velados e enterrados também aí no Paraná, não é, Fábio? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Me escuta? Na escuta. Diego, boa tarde. Então, isso mesmo, chegaram 3 corpos dessas vítimas, então, do acidente fatal aqui em Cascavel, chegaram agora há pouco, trazidas com o avião da FAB. Essas vítimas não permanecerão aqui em Cascavel, é uma vítima da cidade vizinha, aqui, Santa Teresa do Oeste, a Ana Redivo, a Ana que acabou sendo trazida pela FAB, porém, encaminhada, então, para Santa Teresa do Oeste. A segunda vítima, a Cristina, ela está sendo encaminhada para Palotina. A Cristina, então, que vai passar então por um processo de cremação aqui em Cascavel mesmo. O corpo dela será cremado e ela então será encaminhada para Palotina, que é uma outra cidade próxima aqui de Cascavel, cerca de 1 hora de distância. Lembrando que esse avião da FAB, ele trouxe 3 dessas vítimas. Então, ela trouxe ainda o corpo do Diogo Ávila. O Diogo, ele é de Santa Catarina, morador de Florianópolis, porém familiares dele são do Rio Grande do Sul, de Pelotas. Ele acabou sendo encaminhado, então, diretamente com o avião da FAB. Ele não desembarcou aqui por óbvio, acabou sendo encaminhado direto, então, para Pelotas, no Rio Grande do Sul. A Ana Redivo, então, ela era uma nutricionista, ela trabalhava aqui em Cascavel, exercia a função aqui em Cascavel, porém com familiares bem próximos aqui em Santa Teresa, cidade de cerca de 30 quilômetros. Já a Silvia Cristina, professora do Instituto Federal do Paraná, em Palotina, cidade de cerca de 70 quilômetros distante aqui de Cascavel, então, sendo cremado em Cascavel, para ser levado a Palotina. E o Diogo, ele era gerente regional de um laboratório clínico aqui em Cascavel também, porém residente em Florianópolis, e temos familiares em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Dos velórios dos cascavelenses, Diego e o pessoal que nos acompanha, que são a maioria das vítimas, então, apenas o do casal Zini, o Antônio Zini e a Karine Zini. A gente aqui na cidade conhece o Antônio como Júnior, é o mesmo nome do pai dele, então o Júnior Zini e a Karine, o casal, está sendo velado nesse momento no clube comercial, no salão do clube comercial, um salão bastante grande, com diversas pessoas nesse momento. A gente esteve lá há pouco, vai voltar para lá também na sequência, mas eu digo isso por quê? Porque é o único velório acontecendo no momento da cidade que tem o maior número de vítimas e que, por enquanto, nenhum familiar confirmou que usará a estrutura disponível pelo município, a estrutura
do centro de convenções, que também é um local bastante amplo, um local bastante grande. Esses velórios eles devem atrair muita gente. São famílias que têm uma estrutura bastante grande em Cascavel, de amigos, familiares, são proprietários de empresas com muitos funcionários. Então, chama atenção por conta disso. Hoje mesmo em Cascavel já havia falta de flores em algumas das floriculturas. Cascavel não é uma cidade muito grande. Cascavel hoje tem 320 mil habitantes. Porém, não, obviamente, jamais está preparado com uma estrutura para um flório desse tamanho, com tantas pessoas. O próprio evento em si, expondo um evento de bastante exposição, acaba atraindo diversas pessoas a esses velórios. Cascavel tem... Fábio, Oi, Diego. como é que está essa questão da tentativa de golpes contra familiares das vítimas, né? Que foi uma coisa terrível que a gente noticiou aí nos últimos dias. Isso continua? Esses vagabundos que estão querendo pegar dinheiro para fazer enterro e tal, vaquinhas, o que as pessoas das famílias falam sobre isso? Porque eles estão criando uma associação dos familiares de vítimas. Ricardo, perdão, achei que era o Diego que tinha chamado. Essa situação ela deixou muito incomodados os familiares. Muitos deles, inclusive, nem estavam em Cascavel nesse momento, acabaram enviando vídeo pelas redes sociais para distribuir nos grupos aqui de imprensa e também dos amigos, e essa situação tem deixado eles muito incomodados e fazendo uma preocupação extra, então, nesse momento já de muita dor. A gente acompanhou que houve, pela justiça, então, um pedido de bloqueio dessas contas nas redes sociais. A gente não sabe o impacto disso ainda, porque a gente sabe o dinamismo das redes sociais também. Hoje você bloqueia, hoje mesmo você já tem uma nova conta, já consegue fazer um novo perfil feito. Porém, não tem informação que depois desse bloqueio ou esses novos perfis criados. Exatamente. A gente está apurando, né, as nossas reportagens estão apurando, o Ministério Público já bloqueou mais de 40 né, contas que estavam, infelizmente, tentando aplicar golpes usando as histórias dessas famílias. Fábio, bom trabalho, os nossos sentimentos às famílias das vítimas. Um abraço. Muito obrigado, abraço e bom serviço a todos.